começou bem assim, tipo, primeiro eu perdi minha irmã, né? Acho que na época ela tinha uns 19 anos de idade. Foi no final ali de 2000 e... Cara, foi 2014, ali acho que em setembro. E aí com 5 meses eu perdi o meu pai. O meu pai foi atropelado. Aí eu acho que ali com uns 3 meses, acho que não chegou nem tanto isso. A minha mãe, como tinha perdido a minha irmã, e aí tinha perdido o meu pai, e minha irmã era aquela, sabe, a filha obediente, sabe, que respeitava, que era centrada, né? E aí minha mãe, pressão alta, colesterol, diabetes, começou, né, a ter esses problemas. Esse problema começou mais ficar mais intenso. E aí não se alimentava bem, qualquer momento ela tava chorando, quando ficava sozinha, sabe, no canto e tal. E aí, cara, não começou a ir pro hospital. Aí minha tia foi com ela lá, que eu tenho uma tia de consideração. E aí chegou lá, a minha irmã, a minha mãe tinha recebido lá o exame, que tinha feito um exame, ela recebeu que tava com a veia do coração entupida. Só que como ela não podia fazer cirurgia, que ela tava fraca, né, e tal, aí teve que tomar um remédio. E aí minha mãe ficou nesse processo, tipo assim, eu acho que uns 6, 8 meses, eu acho, né, depois da morte do meu pai ali. Sabe, sofria. Aí eu estudava, né, trabalhava ali com o Jamison, né, estudava ali à tarde e após o colégio eu ia para o hospital ficar com minha mãe, né. Eu era de menor na época, então não podia tanto ficar no hospital, só que, cara, eu fiz a mão de obra lá com o pessoal, falei, pô, minha mãe é tudo que eu tenho, sabe. Minha mãe chegou uma hora, morre aí, pô, tá impedindo, sabia? Eu acabei conseguindo, né, e tal. E aí, beleza. Aí eu tenho uma irmã, tinha uma irmã. E aí ela começou, acho que depois da minha mãe, acho que uns 8 meses. E aí ela começou a sentir dores no estômago, sabe? E tal. Mas a gente achou que deve ter sido alguma comida, que deve ter comida e tal. Só que quando ela foi fazer o exame ali, cara, deu umas pedras no rim. Aí teve que fazer cirurgia. E aí deu uma cirurgia, acho que ela pegou bactéria, se eu não me engano. E aí foi indo, removendo bactéria pra lá e pra cá, aquela bactéria hospital, ela chegou a falecer, né? Aí, tipo, acho que aí uns 2 anos, 2 anos e meio, se eu não per... eu perdi essas 4 pessoas, sabe? E, tipo, a gente é uma família bem simples, humilde ali, entendeu? E tal. Os meus pais eram analfabetos, né? Não é uma família que tem uma estrutura assim de família bem, né? Porém, assim, meus pais sempre foi trabalhador, sabe? Eu acho que o que eles aprendeu, ele tentou passar pra gente, né? Às vezes eu escuto e falo assim, pô, mas seu pai era ignorante, né? Tipo, tudo era bater. Só que às vezes eu penso, pô, mas eu acho que ele foi ensinado dessa forma. Então ele acabou passando dessa forma pra gente. Não que meu pai não amava, não que meu pai não era carinhoso, não que meu pai não tinha afeto, mas às vezes a maneira que ele foi criado, orientado, foi dessa maneira. Tipo, ó, quebrou o copo, vou bater. Tipo, não encheu a garrafa, vai ter que apanhar. Então ele era mais ou menos desse jeito, sabe? Então assim, às vezes as pessoas falam pra mim hoje e às vezes eu não comento tanto, porque senão vai ficar um debate. Rebatendo, aí só eu sei o que eu passei e tal. Então assim, não julgo, entendeu? Porque assim, foi a maneira que ele foi, né, criado. E assim, após a morte do meu pai, da minha mãe, das minhas duas irmãs, a gente teve muita dificuldade, né? O pós, né? Eu tenho um irmão especial, né? Aí, hoje ele fica com minha irmã e com meu outro irmão lá. Meu outro irmão trabalha, minha irmã cuida dele. A gente teve muita dificuldade porque ele era especial. E aí o benefício dele travou. Eu tinha o quê? 14 anos quando começou essa avalanche, né? Esse desmoronamento assim, lento, né? Aquela dor lenta, mas tipo, foi algo que foi tipo, corroendo, sabe, de uma maneira que você fala, gente, será que não vai parar? Porque chegou um momento que eu falei, gente, será que daqui a 5 meses alguém vai morrer aqui? Pode ser até eu, né? Uhum. Porque, tipo assim, foi rápido, né? Só que assim, a dor, ao mesmo tempo que era lenta, cara, ela era, tipo assim, muito forte, muito intensa. Chegou um momento que eu falei assim, cara, Deus, se tu existe, me leva embora, né? Porque lá em casa nunca foi muito falar sobre Deus, sobre a palavra, sobre ir à igreja,
sabe? De a gente chegar ali no exato momento da noite e falar assim, nossa, vamos orar, vamos falar sobre Jesus, esse milagre que Jesus fez aqui, sabe? Não foi, nunca foi, né? Hoje eu tento mostrar para os irmãos mais em exemplo do que em palavra, né? A própria Bíblia ali fala, né, que a gente não só fale, que a gente seja só ouvindo, mas que a gente seja praticadores, que a gente venha ser exemplo, né, para que o outro veja e fale assim, ó, tá vendo? O cara ali era assim, tá hoje, porque eu acho que o exemplo é uma das coisas que é mais forte para você transformar o outro alguém, entende? E aí, cara, nós passamos muita necessidade, passou fome, sabe? Passou fome, mano. Sem apoio, porque assim, não chegou nenhum parente assim pra acolher, dar aquele afeto, estender aquele braço, ó, vocês perderam aí, aconteceu, mas nós tá com vocês, se estiver precisando disso, daquilo, nós tá com vocês. Não chegou, literalmente não chegou. Por que eu não sei, nunca busquei entender sobre isso, né, não busquei lá atrás, agora quando busco mais, quando busco ainda, né, e aí a gente passou uma dificuldade, e assim, e eu acho que durante esse processo, eu era um pré-adolescente ali, saindo da infância ali, de ser criança para começar a entender a pré-adolescência. Cara, e aí com isso, eu tive que falar assim, olha, Leandro, você vai ter que silenciar esse pré-adolescente, essa criança que tem dentro de você, para você virar homem. Você vai ter que começar a ser um pouco mais responsável. Você vai ter que tomar mais atitude de homem. Você tem que ser homem. Então, assim, eu acho que eu pulei aí umas 4 fases pra virar homem. Pra ser homem logo. Né? Porque a vida não deu tempo de falar assim, olha, você vai ter que aproveitar a sua infância aí, sua pré-adolescência, né? E aí eu fiquei, sabe, cara, fiquei bolado, né? Na época, eu falei, pô, mas eu sou uma criança, eu tô no mercado fazer compra. Pô, sou uma criança, eu tenho que ir no posto ali. Falei, cara, chegar na fila lá, o pessoal falava bem assim, cadê sua mãe? Chegar na feira, ô menino, você tá perdido? Eu falei, não, eu tô fazendo a compra pra casa, né? E aí a primeira compra que eu fui fazer, cara, nossa, eu comprei um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Minha irmã Na época ficou morando você e seus irmãos? ficou morando, meus irmãos. E algum de maior ou... Não, minha irmã era de maior na época, acho que tinha 18, era 19. Que é a mais velha. O mais velho é meu irmão, que é especial, pô. E aí esse cara, eu olho pra ele, eu falo, poxa, mano, esse cara é como se fosse um combustível que... Eu tenho várias fotos com ele que eu olho todo dia, eu falei... Eu vi no Instagram lá. Né, eu falo, pô, esse cara... Zezinho. Zezinho. É. Pô, chego, cara, quando eu tô com ele ali, eu vejo que, tipo assim, eu falo, pô, mano, eu preciso melhorar mais como ser humano, sabe? Às vezes eu tô ali, ele começa a falar, ó, papai do céu não gosta disso. Papai do céu não gosta daquilo. E tudo que é, papai do céu não gosta de ladrão, papai do céu não gosta disso, papai do céu não gosta daquilo. Sabe, e assim, eu falo, pô, mano, é verdade que ele tá falando. Ele não tá mentindo, não, pô. Eu falo, poxa, mano, eu tenho que melhorar como ser humano, né? Cara, e aí como ali era um interiorzinho pequeno, meio que zona rural, então não tinha um órgão que intensificasse, assim, ó, acho que vocês têm que ir pra um orfanato. Acho que o seu irmão especial tem que ir pra uma casa de recuperação, você pra um orfanato, a sua irmã vai ter que decidir o que ela quer fazer da vida, se ela quer estudar, se ela quer trabalhar, só que eu não tive. Então a gente foi lidando com as circunstâncias que a vida foi nos propondo. Tipo assim, tinha dia que tinha que comer, tinha dia que não tinha que comer. Fala, pô, mano, e amanhã? O que é que nós vamos comer? Só que aí, hoje, com o entendimento que eu tenho sobre quem é Deus, sobre o que eu vivo, né, o que eu busco Deus, eu falei, cara, a cada momento Deus me sustentou e eu não sabia que era Deus. Pô, tem dias que hoje até choro, cara. Eu tô no meu quarto e falo assim, poxa, eu acho que quão miserável, quão ruim eu era, velho. Porque eu falei, pô, mano, perdi tudo ali, mas nenhum momento, tipo assim, por exemplo, eu nunca fui de usar droga. Eu acho que eu nunca usei droga, sabe? Bebi ali, eu acho que uns 2 anos depois. Bebia, né, ali uma cachaça braba, né? E tal, sabe? Comecei a fazer amizade, tudo ali, bebi tudo, mas continuei a estudar ali. Mas eu falo, pô, mano, hoje eu tô num caminho
que assim, acho que de 10, um ou dois ali pode estaria nesse caminho que eu tô. Às vezes a grande maioria teria se desviado. E aí eu falei assim, cara, acho que Deus me chamou pra algo grande. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.